Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUR, hoje trabalhando com o tema desenvolvimento. O que, para quem e como. A lógica com que nós trabalhamos é a de que o desenvolvimento não é uma entidade abstrata, né? Não se trata exclusivamente de desenvolvimento econômico, como se desenvolvimento e crescimento do PIB fossem uma só e mesma coisa, mas crescimento do PIB sem definição de quem é o beneficiário desse crescimento não é desenvolvimento econômico. Além disso, o desenvolvimento envolve uma série de outros aspectos, envolve aspectos sociais, envolve aspectos ambientais, e, além de envolver um conjunto muito grande de aspectos, uma política de desenvolvimento para o país também envolve que se articulem os diferentes ministérios que são envolvidos em cada uma das políticas específicas, o que demanda um processo de coordenação entre os diferentes ministérios, né, e também entre os ministérios, entre o próprio governo e atores, ou seja, em atores extragovernamentais, ou seja, o tema da governança do processo de desenvolvimento também é um tema importante. A ideia é a gente, hoje, começar a especular sobre esse tema do desenvolvimento e caminhar para avançar em algumas outras atividades, pegando aspectos desse desenvolvimento que precisam ser aprofundados. Tá? Nós desenvolvemos essas nossas atividades Diálogos AMSUR em parceria com o Fórum 21 e também com a Rede Estação Democracia, né, além do Fórum Permanente da Intelectualidade Orgânica Progressista. Nós vamos ter conosco, conversando sobre esse tema, o Luiz Paulo Bresciani, que é professor na pós-graduação da Universidade de São Caetano do Sul, é também professor no Departamento de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas e é coordenador do DIESE, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E teremos conosco também o João Furtado, que é economista, é professor na Politécnica da USP, também foi assessor no Congresso, quando da CPI, das causas e consequências do atraso industrial e tecnológico brasileiros, e é membro do Grupo de Estudos em Economia Industrial. Antes de passar para o Bresciani fazer suas considerações iniciais, eu quero solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, e que também deem o seu like, o seu joinha, porque isso amplifica a penetração das nossas atividades. Bom, então, começando os nossos trabalhos, eu queria pedir que o Luiz Paulo iniciasse sua fala. Luiz Paulo, por favor, liga seu microfone. Boa noite, Granado. Me escuta bem? Sim. Um abraço a todas e todos os presentes, cumprimentar o João Furtado, cumprimentar aqui todas e todos em nome da Sandra Faé, minha amiga Sandra, e do Aroaldo, todos aqui presentes. A ideia aqui, portanto, é fazer uma passada inicial sobre o tema do desenvolvimento, para que o João possa pegar a sequência e prosseguir um pouco na linha do que Granado colocou aí como provocação. Ou seja, a minha ideia aqui é trazer principalmente a problematização do xadrez do desenvolvimento no atual estágio do país e no atual governo, tá certo? E para isso eu pretendo fazer um percurso, né, que primeiro traz um pouco do debate contemporâneo sobre o tema, os múltiplos significados do desenvolvimento, a sua multidimensionalidade, as perspectivas e olhares pelos quais a gente pode
trabalhar esse tema concretamente e um pouco de estratégia, processos e desafios, entendendo que essa é uma primeira sessão de uma série de discussões sobre o tema do desenvolvimento. Então, em primeiro lugar, né, essa coisa da problemática, certo? Isso nos lembra Dario, da Maravilha, né? Desenvolvimento seria, do ponto de vista do Dario, da Maravilha, subir da série C para a série A, mas não de uma só vez, né? De uma só vez foi só o Fluminense que conseguiu. O que significa desenvolver? Acho que a primeira coisa é trabalhar um pouco o termo, tá certo? Embora isso possa parecer óbvio, mas eu sempre gosto de trabalhar o significado, a semântica, a etimologia, a ideia do envolver e do desenvolver, ou seja, a ideia do oposto do envolver, do amarrar, do soltar amarras, de romper casulos, né? De romper essas amarras, com diferentes nomes para uma grande família, diferentes complementos desse nome desenvolvimento e, portanto, desenvolvimentos, a ideia do econômico, do local, do ambiental, do social, do regional, do nacional, do municipal e, por fim, no momento atual, a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Como se pudesse haver concretamente e conceitualmente um desenvolvimento insustentável, mas é o termo desenvolvimento sustentável que, no momento atual, nos chega, né? e nos atravessa a todo momento. E do ponto de vista também da etimologia, certo? Acho que é interessante lembrar que essa é uma palavra, esse é um termo, né, que vem lá do século XVIII, do ponto de vista da língua inglesa, como a abertura, o gradual desdobramento de uma coisa que está fechada em si e que se abre e que revela os seus detalhes, né? O processo de expansão e crescimento, o senso de avanço através de progressivos estágios, e aí nós chegamos à ideia de progresso e à ideia de processo, né? Ou seja, desenvolvimento enquanto processo, certo? Mas também, a partir dos meados do século XIX, a ideia de trazer para fora, de deixar emergir latentes possibilidades, que vai depois nos informar um dos desenvolvimentos recentes sobre esse tema, a ideia de melhorias. E, por fim, no início do século XX, a ideia, a noção de desenvolvimento como um estágio de avanço econômico, e isso diz muito, desculpem, respeito à discussão sobre as medidas do desenvolvimento enquanto medidas de desenvolvimento econômico, e a ideia do PIB como uma dessas medidas, e Granado já problematizou essa ideia, né? Tá certo? Então, a ideia de desenrolar, deixar sair aquilo que estava tolhido num estágio anterior. E no debate contemporâneo sobre o tema, tá certo? Acho que existem dois pontos que eu queria destacar. Em primeiro lugar, a crítica à noção de desenvolvimento como simplesmente o crescimento econômico, e voltamos à fala inicial do Granado, e, portanto, a sua mensuração unicamente pelo acúmulo de bens, serviços e sua valoração, que é a mensuração do produto interno bruto clássica e tradicional. Esse é um primeiro ponto, a crítica a essa noção, a essa confusão conceitual de desenvolvimento enquanto crescimento da atividade econômica naquilo que se realiza. E, em segundo lugar, a discussão, o debate presente, especialmente a partir do final do século XX, sobre o papel do Estado. Então, a segunda questão do debate contemporâneo do final do século XX para cá é sobre o papel do Estado nesse processo, certo? Qual é a contribuição do Estado para esse processo, o processo de desenvolvimento? Para quem e como se dá esse processo, que é justamente também parte da nossa pergunta. E aí temos uma pessoa, uma referência importantíssima, e depois uma segunda, que é Amartya Sen, Nobel 98, com a ideia do desenvolvimento enquanto ampliação das capacidades humanas a partir de liberdades do ser humano, liberdades que lhe permitem liberdades de escolha,
tá certo? E aí a Amartya Sen vai nos relatar: o crescimento econômico não pode ser considerado como um fim em si mesmo e deve apontar para a melhoria das condições de vida dos indivíduos, o fortalecimento de suas liberdades. E o celular tocou aqui, certo? Inesperadamente. A ideia, portanto, do desenvolvimento como resultado da ampliação de capacidades humanas para a elevação do bem-estar das sociedades e coletividades. Isso, na verdade, ele vai dizer que vem de várias fontes, uma delas, Marx e Engels, substituir o domínio das circunstâncias e do acaso sobre os indivíduos pelo domínio dos indivíduos sobre o acaso e as circunstâncias. Então, a ideia do desenvolvimento como uma combinação de distintos processos que tem uma relação direta, tá certo, com o desenvolvimento de capacidades humanas para a atuação na transformação de indivíduos, coletivos, sociedades, territórios, e também, obviamente, a própria ampliação das capacidades estatais para essa atuação e para essa mudança. Então, nós estamos falando de um processo que diz respeito a indivíduos, coletivos, territórios e o próprio Estado nacional. Tendo bem-estar e qualidade de vida como objetivos, a ideia da economia do bem-estar, tá certo? E a segunda autora, não pela, vamos dizer, pelo fato de estar em alta voga atualmente, mas pelo fato de ter trabalhado sobre a situação brasileira muito recentemente, Mariana Mazzucato, a ideia da inovação no centro do processo de desenvolvimento, a ideia de missões relacionadas a esforços de ciência, tecnologia e inovação orientadas a resolver grandes problemas, né? Estamos falando, portanto, de uma ideia de ciência, tecnologia e inovação com aplicação estratégica, por exemplo, para trazer para o momento atual e para o contexto brasileiro na gestão de riscos e desastres. Por exemplo, na discussão sobre o déficit habitacional recorrente que nós temos, entre os vários que poderiam ser colocados aí, né? Então, a ideia de que ciência, tecnologia e inovação são suportes absolutamente centrais para a resolução dos grandes desafios sociais de um determinado país, território ou comunidade. E, portanto, chegamos ao segundo ponto desse debate contemporâneo, né? O protagonismo estatal, o protagonismo privado ou a ênfase nas parcerias, essas três vertentes, né? E aí eu recorro à publicação absolutamente comunista do Financial Times, de 4 de abril de 2020. Abre aspas, os governos terão que aceitar um papel mais ativo na economia e devem ver os serviços públicos como investimentos e não como obrigações, embora também sejam, obviamente, obrigações. O segundo bloco, sobre os múltiplos significados, e aí já saindo do debate conceitual para o xadrez da política de desenvolvimento ou das políticas de desenvolvimento, no caso brasileiro, parte de uma perspectiva comum, que é essa do bem-estar das sociedades enquanto objetivo, da elevação da qualidade de vida dos indivíduos e dos territórios que compõem este país chamado Brasil. Tem algum microfone aberto, né? Pronto. Ok. E eu vou apresentar aqui, poderia ser diferente, mas eu optei por apresentar esse xadrez em três formas de olhá-lo. Olhar para essa complexidade que se refere ao termo desenvolvimento e que se refere ao desafio de construir estratégia de desenvolvimento. Uma primeira forma de oposição à ideia das privações e à ideia da pobreza multidimensional. Uma segunda forma de olhar esse xadrez, a sintonia com o desafio e o acordo global, que é referenciado na Agenda 2030, assinado em 2015 pelos todos os países, incluindo o Brasil. E a terceira forma de olhar, a partir das próprias estruturas definidas no governo Lula atual
iniciado em 1º de janeiro. Então, 3 formas de olhar esse xadrez, essa complexidade sobre a construção do desenvolvimento, né? Do ponto de vista do primeiro olhar, de oposição à ideia de privação e de pobreza, a ideia de pobreza multidimensional corresponde à ideia de desenvolvimento multidimensional, ou seja, a ideia de atacar, né, fragilidades ou déficits relacionados com renda, educação, saúde, moradia, água potável, saneamento e eletricidade, que são os critérios relacionados com pobreza multidimensional, corresponderá a uma estratégia de desenvolvimento que ataque, né, essas desigualdades, essas privações, como, por exemplo, né, já em governos anteriores, fez o programa Luz para Todos, a ideia da redução da privação de eletricidade, né? Então, nós temos aí alguns critérios muito objetivos, tá certo, para olhar esse desafio e essa construção. E no momento contemporâneo, entre várias outras coisas possíveis, tá certo? A recentíssima publicação da pesquisa da Unicef sobre a pobreza na infância e adolescência, registrando 32 milhões de meninas e meninas, 63% do total da nossa população infantil e adolescente, com alguma fragilidade, alguma privação ou múltiplas privações nas múltiplas dimensões da pobreza institucional, tá certo? Isso significa 5% do total de crianças e adolescentes em situação de pobreza no planeta, certo? Então, nós estamos aí com, se somos 3% da população, 2 pontos acima do que corresponderia, obviamente deveria ser 0, né? Esse é um estudo super recente e, portanto, ele nos informa bastante. Eu dialogo também aqui com uma ideia do Ladislau Dalbor sobre os 5 fatores de miséria, num texto relativamente recente, né? E o primeiro desses 5 fatores que ele aponta é a subutilização do trabalho. E traz aí uma série de informações sobre a PNAD contínua, a síntese de indicadores sociais, mostrando, né, como nós temos, no mínimo, 53 milhões de pessoas da nossa força de trabalho desempregadas ou subutilizadas, certo? Nós temos uma subutilização gigantesca da força de trabalho brasileira, somando subutilizados e desocupados no 3º trimestre de 2022, estamos falando de 29% da força de trabalho, tá? 30% arredondando. Então, quando a gente discute custo Brasil, talvez coubesse colocar esse dado, né, dos 30% de trabalhadores, ou potencial força de trabalho desperdiçada ou subutilizada. O segundo olhar desse conceito e desse xadrez e dessa construção é um pacto que nós assinamos em 2015, o Pacto da Agenda 2030. Eu não vou entrar aqui nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nas 169 metas, certo? Mas vou lembrar que eles detalham e avançam do ponto de vista conceitual em uma série de temas onde também nós temos um compromisso global de ataque, né, a essas questões ao redor do planeta, com temas que são também entrelaçados, como, por exemplo, no acesso da população de rua, e, portanto, na discussão sobre moradia, à água e ao saneamento, entre outros, né? E também lembrar que esse processo é um processo histórico. Se nós voltamos ao cinema, lá atrás, com a Árvore dos Tamancos, de 1978, vencedor da Palma de Cannes, ou Pele o Conquistador, do final dos anos 80, lembramos que Itália, norte da Itália e a Suécia foram países ou regiões pobres também num determinado momento. Portanto, nós temos aqui, nesse segundo olhar,
uma questão central, que é a retomada das iniciativas nacionais do governo nacional, que foram abandonadas entre 2019 e 2022, para a Agenda 2030, depois de 4 anos de retrocesso ou estagnação, que estão muito bem relatados. Não sei quem é que conhece, o relatório Luz do GT Sociedade Civil na Agenda 2030, mas que tem, ano a ano, uma perspectiva muito acurada de em que ponto estamos e o quanto avançamos ou, principalmente, não avançamos no momento mais recente. E lembrar que, para além da retomada da agenda federal, das iniciativas federais, em relação aos compromissos do Brasil para essa Agenda 2030, nós temos a localização subnacional, ou seja, nós temos agenda ODS em alguns municípios, ainda poucos. Um dos mais recentes é Diadema, que muitos de nós conhecemos, algumas poucas regiões, como o oeste do Paraná, e iniciativas da sociedade civil em alguns lugares, e eu aqui destaco Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, a partir do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Ou seja, nós estamos falando de usar, sim, tá certo, a referência da Agenda 2030 para nos apoiar, né, na condução desse xadrez do desenvolvimento, não por um eventual fetiche, né, mas porque, de fato, ela nos permite, né, objetivamente, fechar brechas entre micro-regiões, entre municípios com menores indicadores de desenvolvimento humano, maiores indicadores de desenvolvimento humano, fechar essas brechas na desigualdade intra-regional, intranacional, e fechar também brechas em relação a outros países, sem contar que o nosso próprio IDH ajustado pela desigualdade é, ou seria 24% menor, ou seja, nós temos um problema central, obviamente, que todo mundo conhece também, que é a desigualdade social entre os vários estratos da nossa população. O terceiro olhar, a partir do posicionamento, né, do governo Lula, nos mostra uma agenda bastante aberta, tá certo? A partir do programa de governo apresentado oficialmente, a partir da Carta do Amanhã, a partir do relatório de transição e a partir da estrutura ministerial. Eu não vou entrar aqui nos mínimos e micro detalhes, tá certo? Mas existe uma menção muito aberta à ideia, né, de recosturar, de repactuar o desenvolvimento, relacionando-a com uma série de temas, os mais diversos, como, por exemplo, para dar alguns exemplos, aqui não vou passar por todos, a ideia, obviamente, de soberania, a discussão da reforma tributária também em pauta, a discussão da reindustrialização e da economia verde, a discussão dos bancos públicos, a ideia da ciência e da tecnologia e da inovação como transversais, a cooperação federativa, absolutamente central. O Vicente, não sei se chegou, mas, enfim, é um tema dele, né? Cooperação federativa não só na infraestrutura, mas nas várias políticas públicas relacionadas ao tema e ao termo do desenvolvimento, a transição energética, a emergência climática. E o relatório de transição, interessante notar que ele já divide, tá certo? Os diferentes ministérios e áreas de governo em 2 grandes blocos: desenvolvimento social e garantia de direitos, desenvolvimento econômico e sustentabilidade socioambiental e climática, que vão abarcar a outra série de ministérios e órgãos do primeiro escalão, com exceção de alguns ministérios relacionados com o terceiro pilar, que é a defesa da democracia e reconstrução do Estado. Ou seja, o relatório de transição já aponta a ideia de 2 grandes blocos que organizam o debate e a construção desse processo de desenvolvimento, com a ideia do social guiando uma perna, a ideia do econômico e sustentável guiando a outra perna, tá certo? E aí com uma série de também outras ênfases. Aqui eu queria chamar a atenção, para além do que eu já falei, a expressão do compromisso com os próprios ODS,
com o reinvestimento em infraestruturas e na reindustrialização, com temas específicos como o complexo industrial da saúde, economia da cultura, e a ideia da retomada do Conselho, né, o chamado Conselhão de Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Para além de tudo isso, acho importante lembrarmos, né, que a Casa Civil abriga a Secretaria do Programa de Parcerias e Investimentos, que tem uma função também estratégica no campo da infraestrutura, nos seus diferentes temas. Então, nós temos esses dois grandes blocos, nós temos ministérios que são claramente transversais, também como meio ambiente, trabalho, gestão e inovação no setor público, que é uma novidade grande, né? E comunicações, especialmente. Então, a ideia, tá certo, de transformar nosso potencial em capacidades, de ampliar as capacidades da nossa população para a transformação da sociedade brasileira e do próprio Estado brasileiro, as oportunidades de avanço social estão presentes, né, nessa construção de governo. E aí, que instrumentos que nós temos? Óbvio que a brevidade me obriga a ser sintético, eu vou aqui trazer 4 pontos, tá certo? O clássico dos bancos públicos de desenvolvimento, só que para muito além do BNDES, né? Pensarmos também o envolvimento, a participação central dos bancos de desenvolvimento regionais que nos restam, BDMG, Bandes, BRDE, BNB, BASA, pensarmos também a nossa conexão com o Banco do BRICS, pensarmos o tema das finanças verdes. O segundo ponto, presente na Carta de Brasília, de uma forma talvez até surpreendente, pelo que ganhou de um parágrafo na curta Carta de Brasília da reunião com os governadores, do presidente Lula, os consórcios públicos, intermunicipais e interestaduais. Ok. E eu quero chamar a atenção aqui muito mais para o potencial dos consórcios públicos interestaduais, certo? Talvez a maior parte de nós conheça pelo trabalho na pandemia, o trabalho e a repercussão do consórcio Nordeste, mas nós temos outros 2 consórcios extremamente relevantes, o Brasil Central, nos estados do Centro-Oeste e alguns estados do Norte, e o consórcio da Amazônia Legal, onde, inclusive, se deu a participação do Lula no Fórum Ambiental, agora esqueci o nome, né? Na COP 27, 26. E temos aí a ideia também e alguns ataques importantes, como no caso do novo marco legal de saneamento, que poderia ter aproveitado muito melhor a existência de consórcios intermunicipais e poderá ainda, né? Porque nós ainda temos muito campo para avançar. Terceiro ponto, compras públicas. Quarto ponto, universidades no apoio ao desenvolvimento regional e local. Nós aproveitamos muito pouco as universidades no suporte às estratégias de desenvolvimento. Riscos que temos que enfrentar e, a partir daí, caminho para o finalmente. O risco de uma indústria irrelevante. Nós representamos atualmente em torno de 1% da produção global, estamos, desde 2014, 15, em queda livre, com cada vez menor complexidade tecnológica. Esse é um risco gigantesco, né? As condições de contorno eventualmente desfavoráveis da macroeconomia, da microeconomia com a precariedade das micro e pequenas empresas, da geopolítica, tá certo? Com o Brasil aí entre Estados Unidos e BRICS, centros de decisões de transnacionais fora do Brasil. E, portanto, nós temos um olhar que é complexo, pensando o Brasil, mas também pensando cada lugarzinho diferente do nosso território, pensando a periferia das metrópoles, mas o fundão do nosso país, pensando o timing. Nós temos essa complexidade de demanda estratégia, o que significa coordenação, integração e transversalidades, avaliação rigorosa, e acho que a experiência anterior do SAGE no Ministério do Desenvolvimento Social é exemplar de uma estratégia de avaliação e monitoramento super rigorosos e bem construídos, construção progressiva de capacidades ou reconstrução, timing do processo,
comunicação social e, por fim, se é o governo, tá certo? Tem uma frase aqui do Igor Rocha e do Venilton Tadini, da Abdib. O Igor Rocha agora como assessor do Josué, presidente da Fiesp. Não é crível imaginar que o setor privado preencherá a lacuna deixada pelo setor público, num artigo chamado Fracasso Mania, Investimento Público em Infraestrutura, onde eles apontam a necessidade de que o governo projeta, guia o processo, conduz a mudança e, ao mesmo tempo, nunca está sozinho, certo? Nós temos a sociedade civil, nós temos os governos estaduais, nós temos os governos municipais, nós temos os atores produtivos, econômicos, ambientais, sociais, e, portanto, voltando também a algo que Granado já mencionou na primeira fala, governança pública do processo absolutamente complexo de desenvolvimento e que tem momentos diferentes. Tem o mandato atual, tem o mandato posterior, que coincide também com 2030, e tem o longo e longuíssimo prazo das próximas décadas. Então, a ideia também de sincronizar ações e transitar ao longo desse caminho que se deve construir. Fecho aqui, Granado, muito obrigado pela atenção de todos e vou ficar, obviamente, aí para a continuidade da atividade. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Paulo. Você fez uma fala bastante abrangente, abriu um leque, o tema realmente é muito complexo. Eu vou pedir, então, agora para o João Furtado para abrir seu microfone e assumir os trabalhos. João, com você, por favor. Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam me ouvindo bem. Sim. É um prazer estar aqui com vocês. Entre outras razões, porque aprendi muitas coisas importantes com o Luiz Paulo. Eu converso com muita frequência com o Luiz Paulo, mas raramente nós temos a oportunidade de fazer uma comunicação tão organizada, tão estruturada, como essa que eu acabei de, enfim, de receber, né? Então, esse duplo agradecimento, né? Eu vou partir do penúltimo parágrafo do Luiz Paulo, quando o Luiz Paulo comentou do risco da irrelevância. O risco da irrelevância da indústria. Muitos de vocês não me conhecem, mas eu estudo indústria há exatos 40 anos, quando eu fiz o meu mestrado. E nesses 40 anos, o nosso olhar sobre a indústria, infelizmente, mudou menos do que a realidade da própria indústria. E é dessa ideia que eu vou partir para dizer que eu vou fazer uma primeira observação para não restarem dúvidas sobre o que vem depois, tá? Não existe possibilidade de nós termos um país, eu nem vou falar um país desenvolvido, um país minimamente organizado econômica, social e politicamente, se nós não tivermos um setor industrial relevante. Então, esta é a primeira observação. Ela me ajuda a evitar que vocês me critiquem prematuramente pelo que eu vou dizer em seguida. A indústria, ela não se tornou irrelevante ou não está se tornando irrelevante nos últimos anos, nem, digamos, a partir de 94, com a estabilização dos preços. Reparem que eu disse estabilização dos preços, eu não disse estabilização da economia do plano real, nem mesmo, digamos,
a partir da crise dos anos 80. Nós, há muito tempo que nós tivemos uma indústria grande, uma indústria de grandes dimensões, com uma grande diversidade de atividades, com muitas grandes empresas, com aquilo que os economistas costumam chamar um elevado grau de integração setorial. Você produz aço, com o aço você faz peças, você faz máquinas, as máquinas produzem papel, as máquinas produzem alimentos, as máquinas colhem a soja. Eu não estou me referindo ao fato de que ela é grande e muito diversificada e também era bastante integrada. Eu estou me referindo ao fato de que a indústria ela tem muitas propriedades, mas há uma única propriedade que é fundamental. Uma única. A indústria é o lugar onde a missão que o Luiz Paulo mencionou, da Mariana Mazzucato, se materializa. A missão de transformar, eu vou colocar em termos um pouquinho diferentes do Luiz Paulo, mas eu vou falar exatamente a mesma coisa que o Luiz Paulo falou. A missão de transformar conhecimento humano em produtividade. Essa é a propriedade da indústria. Em tudo mais, ela é só mais uma atividade econômica, como qualquer outra. A única coisa que torna a indústria diferente das outras atividades é a sua capacidade de propagar os avanços organizados do conhecimento humano em transformações produtivas que deveriam aumentar o rendimento dos processos econômicos, ao mesmo tempo em que deveriam promover trabalhos menos sacrificados, o uso mais racional da energia, das matérias-primas e dos recursos naturais, uma capacidade de fazer com que o planeta fosse digamos, potencialmente mais harmônico, as relações da humanidade com a natureza, etc. Então, quando a gente diz, por exemplo, estou ilustrando, tá? Quando a gente diz que o Brasil é um país, uma potência agrícola, afirmação com a qual eu não concordo, tá? Mas aquilo que justifica que as pessoas digam que nós somos uma potência agrícola é porque nós temos máquinas, satélites, fertilizantes, defensivos, silos, armazenagens e processamentos, etc. O progresso tecnológico promovido pela indústria se incorpora ao setor primário. Isso, a mesma coisa vale para a mineração. Quem já visitou Parauapebas, o novo grande projeto da Vale no Pará, sabe que o projeto S11D é feito em bases industriais totalmente diferentes daquilo que era a mineração em Minas Gerais. E com um grau de automação dos processos muito superior. A indústria fornece ferramentas para a produtividade das outras atividades. No caso do Parauapebas, inclusive, uma mineração a seco, não tem barragem, não tem água, enfim. Mas a mesma coisa vale para o setor de saúde. Quando o médico manda fazer nossos exames, são equipamentos e insumos industriais que fazem nossos exames. A produtividade da economia, de uma maneira geral, depende crucialmente das ferramentas de progresso tecnológico que a indústria materializa. Não é que a indústria produz os conhecimentos.
A indústria materializa em produtos e processos os conhecimentos da humanidade que nascem em várias áreas diferentes. E por que eu estou fazendo esta longa introdução? Porque a irrelevância a que o Luiz Paulo fez menção e que hoje é evidente em termos quantitativos, é uma velha irrelevância do ponto de vista qualitativo. A nossa indústria nunca, vou grifar, ela nunca cumpriu satisfatoriamente esta função que uma indústria deve ter. Eu não estou preocupado se a indústria brasileira vai ser 10%, 15%, 20% ou 8% do PIB. Eu acho que isso é secundário. Eu acho que qualquer coisa abaixo de 15%, 18% ou 20% não vai cumprir a função. Mas o ponto principal não é o quantitativo, é o qualitativo. É que indústria é essa que foi incapaz, mesmo quando ela era de grandes dimensões, de cumprir a função que eu acabei de mencionar. Eu não vou pegar apoios formais aqui, mas eu só queria lembrar para vocês o seguinte: isto que eu acabei de dizer está claro no Adam Smith, em 1776, como está claro no Capital do Marx, nos anos 60 do século retrasado. Quando Marx fala de mais-valia relativa, ele não está falando senão na capacidade que tem o sistema industrial, movido por transformações sistemáticas e de caráter sistêmico, de produzir cada vez mais valor. É verdade que no Marx tinha uma riqueza que nós perdemos no nosso debate há muito tempo, mas no Marx estava claro, ele nunca se iludiu com o fato de que esta máquina de produzir riqueza que a indústria é também uma máquina de produzir a dominação do capital sobre o trabalho. Então, esta contradição, por vezes, nós esquecemos, não é, Luiz Paulo? No nosso debate, não é? Nós esquecemos que, mesmo quando o capitalismo recorre às formas mais avançadas de produção, essas formas mais avançadas de produção também são formas avançadas de dominação. Não apenas de produção de mais-valia relativa, mas também de dominação social e política. E acho que este é um ponto que eu deixo aqui como uma nota, né? Então, feita esta introdução, eu queria passar para o segundo ponto, que é o seguinte. O documento que recentemente o Diese produziu, e que produziu com um esforço coletivo, do qual muitas pessoas, possivelmente até algumas que estão nesta reunião, ajudaram com suas colaborações, leituras, comentários, sugestões, esse documento tem um avanço excepcional. Por quê? Porque ele, a meu juízo, é a primeira vez que um documento produzido no Brasil pelos setores, vamos chamar, progressistas, desenvolvimentistas, encara de frente a seguinte questão: a indústria é um objetivo ou ela é um meio? E o documento responde: a indústria é um meio. É um meio de produzir bem-estar, de produzir prosperidade, de produzir formas de consumo e de existência produtiva mais avançadas. Então, nós não devemos propugnar por uma indústria por nenhuma razão etérea ou por nenhuma razão acessória.
nós devemos propugnar por uma indústria, porque é através da produção material da indústria que nós somos capazes de resolver as demandas da sociedade brasileira. Por exemplo, a demanda por uma habitação que seja uma habitação condigna, que seja durável, que seja sustentável, que seja, vamos dizer, em termos de conforto térmico, conforto sonoro razoável, que seja capaz de durar tempo suficiente para não exigir custos de manutenção elevados, e que seja capaz de produzir um saneamento de custo acessível, que seja capaz de promover um uso racional da energia, quem sabe até com instrumentos, com ferramentas, com equipamentos para a produção descentralizada de energia. E o que vale para a habitação, vale com tão forte razão como para a mobilidade, que deveria ser uma mobilidade voltada para as cidades mais compactas, para as menores necessidades de deslocamento, para corredores, para uma eletrificação, mas mesmo antes da eletrificação, para o uso compartilhado dos meios coletivos, etc., etc., né? Então, veja, para fazer isso, você precisa de uma indústria. Mas precisa de uma indústria que esteja, como disse o Luiz Paulo, a partir das missões da Mariana Mazzucato, que esteja à altura dos desafios da economicidade, da razoabilidade em termos de custos, do uso racional de recursos escassos, recursos naturais. Nós estamos falando de construção civil, que é um grande gerador de efeitos ambientais nocivos, que é um grande usuário de materiais e frequentemente não renováveis, que despende, todos os setores vinculados despendem muita energia na produção dos materiais, cimento, vidro, aço, etc., né? Então, a indústria, nós não devemos propugnar uma política industrial, usei o termo agora, nós não devemos propugnar por uma indústria, uma política industrial, simplesmente porque nós queremos fortalecer a indústria. Não, nós queremos fortalecer as ferramentas através das quais nós satisfazemos as necessidades de uma sociedade que, para lá de ser ávida por formas de consumo impregnadas, inclusive, às vezes, de forma estéril, tem demandas concretas, totalmente legítimas e que precisam ser atendidas, e para serem atendidas na escala que nós precisamos ter uma indústria adequada a esses propósitos. Então, há muitos, aspas, setores que podem ser encaixados nestas duas grandes demandas: cidades e mobilidade. Cidades é um rol de atividades que inclui muitas coisas da indústria, mas também inclui muitas coisas de serviços. Por exemplo, cidades inteligentes e governo digital. Nós queremos ou não queremos que as pessoas possam se relacionar com os serviços públicos de uma forma mais inteligente, de uma forma mais ágil, de uma forma mais interativa? Isso, evidentemente, tem que ver com, aspas, governo digital e com serviços digitais. Então, nós não estamos falando só de indústria, embora a plataforma sobre a qual roda o governo digital seja, evidentemente, uma plataforma industrial feita de microeletrônica, de comunicações, etc., né? Mas o ponto que eu estou destacando aqui é que, ao invés de eleger como prioridade o setor, digamos, de automóveis, ou de eletrônica, ou de
química ou de alimentos, nós estamos falando que as prioridades são as necessidades, são as missões que nós precisamos, e a partir das missões é que nós declinamos os setores e as atividades que precisam ser revigoradas, estruturadas, e agora eu faço menção ao quarto dos desafios que o Luiz Paulo mencionou no seu antepenúltimo parágrafo, junto com os bancos públicos, os consórcios e as compras públicas, que foram as universidades. E eu vou colocar aqui abrir este parágrafo para um desdobramento que me é muito caro. Eu trabalho na universidade, eu entrei na universidade em 1978, sou professor desde 1985. Então, eu conheço este ambiente, né? E conheço a ideia, para mim, muito errada, muito toscamente errada, de que a universidade é um grande repositório de soluções. Eu divirjo radicalmente dessa ideia, porque a universidade não é um repositório de soluções. A universidade, quando é boa, quando tem pessoas com compromisso com o conhecimento, ela não é um repositório de nada, ela é vamos dizer assim, é um sistema de produção de conhecimento que permite, quando adequadamente motivada, construir boas soluções. As soluções não estão prontas, nunca. Elas não estão prontas. Eu vou só fazer uma menção baseada nessa ideia errada. Uma grande empresa brasileira, junto com um grande banco brasileiro, um banco público brasileiro, jogaram fora 2 bilhões de dólares para construir uma empresa de soluções energéticas que nunca funcionou, simplesmente porque as soluções não estão prontas. A universidade não é um acervo de soluções. Ela é um sistema de produção de conhecimento que pode produzir soluções se forem adequadamente desenhadas a partir de problemas claramente identificados. Por que eu estou colocando isso? Porque eu queria explorar a ideia do subuso, da subutilização das universidades para dizer o seguinte: uma das melhores realizações do período anterior de governo do PT foi, no Ministério da Educação, a criação dos institutos federais. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar o mapa dos institutos federais. É uma coisa absolutamente transformadora da paisagem, sobretudo para a juventude brasileira, o fato de que você... Eu não vou falar da Amazônia, me desculpe o companheiro que está em Barcarena, né? Eu não vou falar da Amazônia, porque, evidentemente, a dimensão demográfica da Amazônia ela é diferente, né? E o Centro-Oeste também tem uma ocupação muito mais rala em termos demográficos. Mas, se você olhar tudo o resto do Brasil, toda a grande faixa que concentra 90% da população brasileira, é difícil você andar 100 quilômetros sem encontrar um Instituto Federal de Educação. São mais de 500. Isso, para a juventude, é uma coisa extraordinária. Este nosso esforço do período governativo anterior poderia ensejar agora um segundo esforço, que é o de levar a integração desses institutos, escolas técnicas e universidades que foram criadas a se vincularem mais aos sistemas econômicos e sociais. Eu não estou falando só de empresas, eu estou falando de hospitais, eu estou falando de escolas, eu estou falando de pequenos agricultores, eu estou falando de cooperativas e também estou falando de empresas. Não
com a ideia, a meu juízo, já disse, já argumentei, totalmente errada, de que você vai levar soluções. Não, você não vai levar soluções. Você vai levar um olho capaz de identificar problemas, trazer o problema de volta, tratá-lo no ambiente da pesquisa acadêmica, científica, tecnológica, etc., e levar de volta propostas de solução. Este vínculo, que não foi criado no Brasil, que não existe no Brasil, não existe este vínculo organizado no Brasil, a criação disto ensejaria uma transformação econômica e social de grande envergadura. Porque você... o Luiz Paulo falou de subaproveitamento, né? Foi essa palavra que você usou, né? Subaproveitamento. O subaproveitamento existe em qualquer instituição de ensino superior do Brasil, incluindo as 5 melhores universidades. Então, a criação desses vínculos permitiria colocar, assim, ao final do nosso governo, 1 milhão, vou repetir, 1 milhão de pessoas em contato sistemático com o sistema econômico e social. Esta é uma força transformadora espetacular, não precisa fazer prédio, não precisa contratar pessoas, só precisa um pouco de engenharia institucional. Nós sabemos que, às vezes, é mais difícil do que fazer prédio, né, Luiz Paulo? Porque exige envolver pessoas, exige conversar, exige persuadir, exige convencer. Mas isso nos permitiria, de fato, promover algo que é fundamental, que é a elevação do nível de conhecimento técnico e tecnológico do sistema produtivo. Isto criaria vínculos, permitiria encontrar ocupações mais produtivas para a juventude, permitiria que as empresas, as organizações, as instituições, as cooperativas do terceiro setor se vinculassem mais ao setor público, e isto, politicamente, depois do desastre que foram os últimos 4, 6 anos e meio, isso seria fundamental para desarmar esta bomba política que ainda não foi totalmente desarmada e que a qualquer momento pode ter outras manifestações, né? Então, eu paro por aqui, esperando que eu tenha sido claro na minha mensagem, e, sobretudo, que o fato de eu ter dito que a nossa indústria nunca foi realmente capaz de produzir a sua missão não significa que eu estou dizendo que a indústria é desimportante. Ao contrário, ela é muito mais importante do que ela foi sempre, e, para isso, nós precisamos fazer uma política de transformação que alce a um novo patamar muito mais cumpridor dos desígnios que estavam lá no Adam Smith, em 1776, e no Marx, em 1860. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Hoje realmente, a gente está jogando pesado. Adorei as 2 exposições, foram muito importantes. Eu acho que vocês começaram a mexer numa complexidade importante. Eu quero voltar a falar sobre isso, mas antes eu queria abrir a inscrição para as pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas ou agregar algum aspecto a essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Eu vou pedir que as pessoas, por favor, preferencialmente se inscrevam levantando a mão, né? Ali embaixo, na barra da página, tem lá Reactions, reações, e dentro de reações tem lá Raise Hand, ou levante a mão. A vantagem disso é que coloca em ordem, né, fica visível na tela quem quer falar, e também coloca em ordem a sequência de solicitações de fala. Enquanto as pessoas vão se inscrevendo, eu queria só levantar algumas poucas questões, né,
que me foram suscitadas bastante pelas duas falas. Nós estamos enfrentando um governo novo, um governo que sucede um processo de desmontes dentro do país e um processo onde a questão da retomada do país, a retomada do desenvolvimento, entendido o desenvolvimento com esta amplitude que as duas falas, tanto do Paulo, quanto do Luiz Paulo, quanto do João apontaram, veja, isso nos coloca questões de planejamento e de gestão importantíssimas. Nós podemos falar, abordar o tema desenvolvimento com várias lógicas, inclusive as lógicas do timing disso, certo? Nós vivemos hoje uma situação complexa, importantíssima, que é de um desemprego brutal, ausência de renda brutal, portanto, o tema de ocupação e renda está colocado, e isso é parte integrante de uma política de desenvolvimento e precisa ser enfrentado num curtíssimo prazo, né? Também estamos falando que nós temos horizonte de mandato, né? E várias das questões que nós estamos abordando aqui envolvem processos mais longos, processos de maturação mais longos. Portanto, nós estamos falando em curto prazo, médio prazo, longo prazo. Se eu falar em curto prazo, né, o prazo de enfrentamento das grandes agruras imediatas, né? Então, como é que a gente mexe com o tema do desemprego já no curto prazo? Como é que a gente mexe com a questão da renda e da ocupação no curtíssimo prazo, né? Como é que a gente, pensando um projeto de país, com as várias dimensões que esse projeto de país precisa ter, né, no que diz respeito à questão ambiental, no que diz respeito à questão econômica, no que diz respeito à questão social, né? Como é que projeto é esse, ou como é que a gente constrói esse projeto no decorrer do tempo, mas como um mandato que tem 4 anos de horizonte, como é que ele cria pontos de não retorno em um projeto de futuro, né? Como é que a gente trabalha essa questão da formação de pontos de não retorno? Se nós olharmos para o governo, né, nós temos, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, que já vem abordando uma série de questões ligadas ao chamado da reindustrialização brasileira. Eu não tenho clareza mesmo do que significa isso nesse momento. Não sei se isso já é ou se isso está em construção, se isso já é um conceito, né? Mas nós temos também a necessidade de pensar, né, esse processo de reindustrialização, de retomada da economia, de maneira onde a gente tem que levar em conta a questão ambiental, a questão climática, né? E aí temos ações ligadas ao Ministério do Meio Ambiente. Nós temos o problema, né, de todo o processo de exportações que está dentro do Ministério da Agricultura, do Ministério da Indústria e Comércio, né, do Ministério de Minas e Energia, aliás, né? Como é que a gente discute o tema da agregação de valor a essas grandes exportações de commodities que a gente tem, né? Nós estamos falando da segurança alimentar e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que também, ou seja, nós estamos falando de desenvolvimento em várias dimensões, em vários dos ministérios, né? Nós temos, por exemplo, Lula viaja para a China agora, neste mês, esteve já, né, na Argentina, na reunião da ALAUC, mas já anunciando a convocação da cúpula da Amazônia e já apontando para a questão da integração sul-americana na retomada da Unasul. Nós estamos discutindo, portanto, como é que integra economicamente esses diferentes países, né? Nós estamos falando das diferentes ações do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós estamos falando do Ministério da Educação, como é que a gente enfrenta o tempo, ou seja, a gente pode fazer a afirmação de que não existe, neste momento, um termo de referência mais claro sobre o que a gente está chamando no governo de projeto de desenvolvimento do país.
né? Esse termo de referência precisa ser construído, mas não basta construir o termo de referência. As ações que vão ser desenvolvidas em cada uma das políticas setoriais distribuídas pelos diferentes ministérios precisam ser coordenadas, elas precisam dizer respeito a um projeto de maneira mais abrangente. Como é que a gente coordena os diferentes ministérios do ponto de vista de que suas ações digam respeito a um horizonte estratégico, ou seja, tem um problema de coordenação estratégica e também tem um problema de coordenação operacional, né? A gente olha, estamos em discussão agora na história da reforma tributária, né? A reforma tributária, ou seja, a gente olha para a ação dos diferentes organismos do governo, né? A gente acabou de retomar o BNDES, né? Inclusive com a construção de um espaço de um espaço estratégico do BNDES, com a participação, inclusive, do Lara Rezende, né? Ou seja, nós temos uma enorme gama de questões em jogo, né? Que ainda não vislumbram um conceito de um todo e não vislumbram também um processo de coordenação, né, entre as ações dessas diferentes partes do todo. Eu estou só problematizando para jogar mais para cima ainda, que a questão precisa ser bastante aprofundada em várias das discussões. Eu estava conversando com o Luiz Paulo e com o João outro dia sobre a necessidade da gente pensar essa discussão como um processo, certo? Este evento não é um evento único, a ideia é de que ele se reproduza em vários eventos mais focados, mais dirigidos, tá? Então, eu estou levantando aí um caminhão de questões. Bom, está inscrito já o Tarcísio Praciano e a Eleonora. Tarcísio, por favor, com você. Eu vou pedir que as intervenções não sejam muito longas para a gente permitir um retorno para o Bresciani e para o João Furtado na sequência. Tarcísio, com você, por favor. Olha, eu estou preocupado um pouco, eu não entendi bem, não fiz uma digestão adequada da fala do João, né, a respeito das universidades, né? Eu sou professor universitário aposentado e eu tenho uma preocupação grande que eu não sei até que ponto estaria no momento de levantá-la aqui, né? Existem duas agências importantíssimas no Brasil, o CNPq e a CAPES, que eu acho que ficaram cresceram demais e sufocam as universidades, em particular a CAPES. Eu não sei se levantar essa questão aqui seria razoável, já levantei, né? Obrigado. Muito obrigado, Tarcísio. Eleonora, por favor, com você. Não, o que estou falando, eu escrevi a pergunta, meu português não é excelente, nem muito menos, eu sou jornalista, correspondente estrangeira, né? Então, desculpe que não seja perfeição. A pergunta é a seguinte: qual é o papel do sistema financeiro que praticamente paralisa o processo industrial? Falo isto porque há uma transferência muito forte de renda para esse setor. Isso é evidente com a taxa Selic, né? Então, minha impressão foi que se fala... Eu entendo que os senhores estão falando de um projeto com protocolos, etc. Ou seja, como fazer para... Mas não se fala da realidade de hoje e da realidade que enfrenta o governo de Lula, que não é pequena, isso. Grato, Eleonora. A Eleonora já tinha escrito no chat, né? Eu vou ler também o que ele escreveu. Professor, qual é o papel do sistema financeiro que praticamente paralisa o processo industrial? Isso por conta da transferência fortíssima de renda para esse setor via Selic. Pode, João Batista, por favor. Isso. Eu sou aqui de Goiás, da Universidade Federal de Goiás. Assim, discutir a questão da industrialização, ela é
extremamente instigante para nós, em especial da academia, mas também para diversas áreas fora da academia. Agora, eu queria deixar para vocês uma questão, porque, assim, olha, nós estamos num governo de 4 anos agora com o governo Lula, né? Saímos de uma fase de escuridão tenebrosa e que conseguiu destruir boa parte de 12 anos, ou mais, eu não sei quando, de vários anos de governos progressistas, né? 2 anos 2 mandatos do Lula e 1 mandato e meio da Dilma. Então, destruíram quase tudo, né? E aí nós temos um grande problema. E tudo isso foi articulado, né, junto com o imperialismo estadunidense, que apoiou o golpe e que apoiou a destruição, né, de tudo que nós fizemos. E é um país que não quer o desenvolvimento no seu quintal, né? Isso nós temos que ter claro, né? Temos que ter a geopolítica no meio disso, né? Diante essas questões todas, né, como pensar num projeto duradouro para o Brasil? Eu faço essa pergunta porque é uma coisa que eu mesmo fico me perguntando. Como pensar num projeto duradouro para o Brasil nessa fragilidade que nós temos? É isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, João Batista. Sandra, por favor. Boa noite. Eu vou arriscar aqui provocar o professor Bresciani e o João, e sem entrar aí na questão, concordo, e interessante que vocês trouxeram, mas queria provocar um pouquinho também como é que é a discussão do desenvolvimento, pensando nesse universo da economia popular. Acho que o Bresciani traz aí o dado hoje das pessoas, né, em relação à questão do emprego e trabalho, e como que isso se dá também, como que é discutir esse desenvolvimento também olhando para as dinâmicas econômicas dos territórios, né? Eu trabalho muito com o tema do emprego, trabalho e renda, e aí a gente se depara no dia a dia aí com o nosso déficit educacional, da qualificação, e com esse universo de trabalhadores precários, da economia popular. Então, como isso também dialoga com toda essa loucura que vocês estão trazendo e com essa questão macro maior. Obrigada. Obrigado, Sandra. Pedro Dimitrov. Pedro. A minha questão é um pouco mais operacional, certo? Eu acho que, como já disse o Granado, é uma atividade, uma conjuntura, um momento, tudo é muito complexo, muito complexo. E a minha dúvida fica o seguinte: no arranjo feito dos ministérios, quem é que amarra o guizo no rabo do gato? Ou seja, quem é que, qual é a instância? Seria o planejamento, mas o planejamento, como ele está colocado, teria condições de tocar uma articulação dessa dimensão, de envolver tudo que tem que ser envolvido nessa questão tão complexa, que vai desde o sistema financeiro até a produção agrícola familiar, dentro desse planejamento que teria que ser feito? Essa que é a minha pergunta. É uma pergunta simples. Como é que se conduz esse processo? É necessário ter uma condução imediata, a médio e a longo prazo, para que isso possa ter sustentabilidade. Porém, como é que se constrói isso, ou quem é que dá conta de construir um processo desse tipo e dar um comando? Obrigado, Pedro. A pergunta é simples, a resposta não obrigatoriamente. Newton, com você, por favor. Uma reindustrialização não implicaria num certo grau de protecionismo? Eu pergunto, na conjuntura atual, na geopolítica, na divisão mundial de poder que está dada, cabe algum tipo de protecionismo ainda? É isso. Obrigado, Newton.
Bom, não tem mais ninguém inscrito. Eu vou, então, devolver para o Luiz Paulo. Luiz Paulo, com você, por favor. Eu sei que não dá tempo de você responder tudo que colocar. Pois é. Então, eu vou aqui, então, rapidamente, tá certo? Vou começar, em primeiro lugar, eu vou começar pela última. Não, pela última não, pela penúltima, do Pedro Dimitrov, que também corresponde um pouco à sua fala, né, Granado? No preâmbulo aí dos questionamentos. Ou seja, não existe um projeto, claro, integrado, tá certo? Do ponto de vista de estar formalizado, formatado e tudo mais. Você falou, não vislumbro todo, nem a coordenação do todo, e aí o Pedro veio com essa pergunta fácil, né? Que, de fato, Pedro, você tem toda a razão, ou seja, em tese, né, na lógica, inclusive, dos governos anteriores, seria o Ministério do Planejamento. Mas não me parece que será o Ministério do Planejamento, no atual desenho, né, do governo. Então, e não é só a coordenação, é também quem é que garante as transversalidades, né? Na declaração do relatório de transição e na apresentação da nova estrutura de governo, a leitura que eu faço existem 2 ministérios ou 3 chaves nesses 2 pilares. Um é o desenvolvimento social, embaixo do qual estão vários ministérios, ou articulados a ele vários ministérios, e, portanto, nós estamos falando do ministro Wellington Dias, né? No outro lado, nós temos o desenvolvimento econômico e a questão ambiental. Então, nós estamos falando de 2 ministérios, o reformado Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com uma vantagem, entre aspas, tá certo? E a tudo eu faço a ressalva de que, enfim, obviamente pode haver completas discordâncias disso, ou seja, um ministério comandado pelo vice-presidente é, ao mesmo tempo, um ministério frágil do ponto de vista de instrumentos, extremamente frágil, né? E de equipe, de estrutura e tudo mais. E, na outra perna, o Ministério do Meio Ambiente, que é transversal, mas está fortemente ligado a isso e com uma figura muito forte. Então, e aí temos a Casa Civil também, no núcleo de governo. Então, o que me parece mais provável e plausível, tá certo? E isso precisa ser logo, inclusive existe uma demanda formal, mas eu não estou preocupado com a demanda formal, estou preocupado com os questionamentos que você, Pedro, fez e o Granado também fez, inclusive em relação ao timing. A demanda formal é a elaboração do próximo plano plurianual, tá certo? Que vai atravessar os 3 próximos anos do governo Lula e o primeiro ano do próximo governo. Então, uma demanda formal que nos obriga a um esforço de planejamento formal. Mas, mais do que isso, é um planejamento que funcione, tá certo? Que entregue no curto prazo já. E aí, eu já respondo também, como é que João Batista, né? O que constrói um projeto duradouro? É também a entrega de vitórias, é também a entrega de soluções, mesmo que elas possam parecer no início pequenas, tá certo? Mas se não tiver isso, não se constrói projeto duradouro. Então, o que me parece é que coordenação e transversalidade devam ser garantidos por um núcleo de governo que não é um núcleo clássico. Vai ter aí 5, 6 ministros, tá certo? E ministérios que possam conduzir esse processo, amarrando o planejamento desse governo, especialmente no curto prazo, e eventualmente desenhando também, deixando coisas prontas para o próximo governo. A outra questão, isso sendo muito singelo, obviamente, de uma discussão gigantesca, né? Em relação a Eleonora, eu vou pular aqui a questão vou deixar a questão da CAPES para o João. Em relação à questão da Eleonora, os constrangimentos são muitos, tá certo? Macroeconômicos, microeconômicos, com a fragilização da nossa base de pequenas empresas, não só as industriais, mas todas elas, né?
Os constrangimentos da geopolítica também são grandes, embora o Brasil seja um país gigante e tudo mais, mas, enfim, né? Navega aí entre países ainda maiores e blocos ainda maiores. Agora, a questão que você aponta da financiarização em relação ao setor industrial, ela também repercute de modo diferente para as grandes corporações e para as pequenas empresas. Certo? Porque as grandes corporações também jogam esse jogo da financiarização. Muitas vezes tem no resultado financeiro algo mais importante do que a fabricação do seu produto. Mas para as pequenas empresas a sangria é gigantesca ou não acesso, assim como para a população de uma forma geral. Então é claro que a questão macroeconômica, certo? E isso, inclusive, no estudo que a Mariana Mazzucato assina em 2016 para o governo brasileiro, entrega em 2016, obviamente foi encomendado antes, um dos pontos que ela coloca é justamente esse, né, da coordenação entre a política macroeconômica e a política de desenvolvimento, certo? Porque senão, realmente, você vai remar contra várias correntes. E, por último, a Sandra, certo? Não poderia deixar de responder a Sandra, né? Mas a questão da economia popular, né, que é um dos pontos, inclusive, que o Ladislau também ataca nessa questão da subutilização, né? Acho que tem duas coisas importantes do ponto de vista do poder público, especialmente o poder público em escala subnacional, mas, obviamente, também agora, com a retomada da política federal de economia solidária, suportes, né, ao desenvolvimento da economia popular, legislação de suporte, legislação de apoio, de amparo, de integração, de evolução da economia popular e solidária, e compras públicas, contratação, tá certo? Nós estamos falando de inúmeras, centenas, talvez milhares, de cooperativas de catadores, né, que fazem um trabalho quantitativamente, saiu uma matéria na Folha faz um mês e meio. Bom, a coleta de material reciclável por parte dos catadores é muito superior à coleta do poder público. Só que eles não são remunerados na maior parte das situações, né? Então, eu te responderia com isso. Capacitação, suportes, compras públicas, né? Legislação também, obviamente. Então, acho que é isso. Depois, se sobrar tempo, eu volto em outra questão. Obrigado, Granado. Muito obrigado, Bresciani. João, com você, por favor. Eu não vou deixar de fora a questão do Tarcísio, mas eu vou a ela depois. Eu queria começar pela questão da Eleonora, para dizer, Eleonora, você não precisa ficar constrangida, você fala português muito bem, tua questão é totalmente compreensível, e teu, vamos dizer assim, tua forma de pronunciar as palavras é muito charmosa, não se preocupe não, tá? Você está bem, tá? A questão que você levantou é uma questão crucial, e eu vou contar uma historinha muito rápida aqui. 20 dias atrás, um amigo carioca da Petrobras me ligou e falou: vocês economistas são bunda mole. Eu falei: como assim? Vocês são bunda moles. O Lula está lutando sozinho contra os juros e vocês não fazem nada. Bando de bunda moles. Eu não sei se a Eleonora sabe o que significa bunda mole, mas, digamos, ok, ela sabe. O fato é o seguinte: meu amigo tinha tanta razão que nós, em 24 horas, organizamos um manifesto que, ao final de 10 dias, tinha quase 5.000 assinaturas contra os juros elevados. Não sei se vocês viram esse manifesto. Ele gerou, inclusive, uma coluna do Jânio de Freitas dizendo que o manifesto foi censurado pela grande imprensa, que não o noticiou,
nenhum dos grandes canais de televisão noticiou, apenas a Cultura do Estado de São Paulo noticiou, mas nenhum grande canal de televisão comercial noticiou. Então, Eleonora, você tem toda a razão sobre a questão dos juros, mas agora eu vou te mostrar que a tua questão é 10 ou 100 vezes mais importante que a questão dos juros. Em 1979, os lucros operacionais da General Motors no Brasil foram inferiores aos seus lucros financeiros. Isto foi há 43 anos. E, desde então, este modelo que o Luiz Paulo falou de financiarização, ele vem penetrando tudo. Inclusive a Petrobras e outras grandes organizações públicas promotoras do desenvolvimento brasileiro, ou que tinham a incumbência de promover o desenvolvimento brasileiro. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Todo mundo está falando da paridade do preço de importação dos derivados de combustível. Isso não foi uma invenção recente. Os quadros técnicos da Petrobras foram conquistados por esta ideia há muito tempo. Há muito tempo. Vocês acham que os governos de 95 a 2002 não fizeram uma obra de engenharia importante? Fizeram. Fizeram uma grande obra de engenharia, que foi a de convencer pessoas, grandes segmentos da sociedade e muitas instituições públicas brasileiras de que o mercado deve resolver os problemas e o Estado deve ficar de fora. De 2003 a 2016, muitas das derrotas que os governos de Lula e Dilma sofreram foram derrotas para esta ideia, que está profundamente arraigada. Então, Eleonora, a tua questão é uma questão da maior importância, E como é que nós vamos resolver isso? É uma luta constante. E aí eu passo para o João Batista para dizer que eu estou 100% de acordo, mas 100% de acordo com a resposta que deu Luiz Paulo. A perenidade do projeto se dá com vitórias. E aqui eu vou pedir para falar de dois tempos. Vocês sabem, né, que no ano que vem tem eleições, não? 5.569 unidades subnacionais. 5.568 municípios, se não for criado mais nenhum até lá, mas... não, o Distrito Federal não tem. Então, 5.568. E os palanques começam a se organizar antes do Natal deste ano. Qual é o prefeito que vai chamar quem para o seu palanque? Vai chamar um bolsonarista popular ou vai chamar alguém da frente governativa? Então, nós temos que apresentar resultados de curto prazo. Alguns a gente consegue apresentar, claro que consegue. O Luiz Paulo mencionou o eixo do desenvolvimento social, o cadastro que está sendo resolvido, os R$150 para as crianças até 6 anos, os R$50 para as crianças até 16 anos. Tudo isso tem impacto positivo. A retomada
dos projetos do Minha Casa Minha Vida, a campanha de vacinação, o financiamento da agricultura familiar, as compras do programa de alimentação escolar, tudo isso vai produzir resultados, mas dentro de um modelo ainda. Então, Granado, o teu curto prazo é a retomada vigorosa das políticas de estruturação econômica e social. Este é o teu curtíssimo prazo. É com este curto prazo que nós podemos ter esperança de ganhar eleições no ano que vem dentro do nosso campo, com candidatos aliados, com alguns candidatos mais à esquerda, com outros menos à esquerda, mais ao centro, etc. Mas é com isso que a gente tem que pensar nas eleições do ano que vem. Mas as eleições do ano que vem são decisivas para as eleições de daqui a 3 anos. Que prefeitos vão ser deputados, que deputados aspiram a isto ou aquilo. Então, o curtíssimo prazo tem um segundo, se desdobra num segundo momento, que são as transformações. E estas transformações envolvem, por exemplo, eu vou apenas dar um exemplo, evitar o programa habitacional Minha Casa Minha Vida em seus exemplos vergonhosos em termos urbanos, em termos de localização, em termos de se render às pressões das empreiteiras e fazer onde elas querem que seja feito, e depois onerando os poderes públicos com água, com saneamento, com energia elétrica, com transporte público, com mais escolas, etc, etc, etc. Então, o segundo momento tem que ser um momento mais transformador. Não apenas de fazer a economia levantar um pouquinho. Tem que ser um momento mais transformador. E é para isso que a gente tem que contar com a inteligência coletiva de todo mundo que está aqui, de todo mundo que compartilha de uma agenda transformadora, né? Então, eu acho que, João Batista, os inimigos externos, frequentemente, não precisam arquitetar grandes tramas contra nós, porque nós, às vezes, tropeçamos no nosso cadastro. Nós, às vezes, não fazemos a nossa parte, né? Então, eu acho que a entrega de vitórias ajuda a criar um apoio, chamemos um apoio cívico e popular ao governo, e permite dar alguns outros passos, não é? Eu não queria discordar do Luiz Paulo, mas eu queria dizer o seguinte: há 40 anos que não tem planejamento no Brasil. Há 40 anos. O último planejamento que houve no Brasil foi encerrado pelo general Geisel em 1979. De lá para cá, não houve planejamento. E mesmo aquele era um planejamento estruturado muito mais no econômico do que no social. Então, a pergunta ou as considerações que Granado fez sobre o planejamento, eu acho que é uma tarefa que nosso governo tinha que ser capaz de organizar. Nós não tivemos planejamento nos últimos 45 anos e nós não mostramos ainda que somos capazes de organizar o planejamento. Então, fracasso nosso, nós fracassamos nisso e precisamos superar esse fracasso. Acho que a questão do Granado é fundamental nessa direção, né? O Newton, ele nos falou da reindustrialização e da questão do protecionismo. Vocês viram que em nenhum momento eu utilizei setores, nem disse que precisamos desenvolver o setor A, B ou C. Eu acho que é mais ou menos normal que quando você disser que vai desenvolver a pequena agricultura familiar e que você vai colocar a Embrapa e as organizações estaduais de pesquisa agropecuária, chamadas UEPAs,
e algumas universidades especialistas para lidar com o problema da pequena agricultura familiar, me parece relativamente normal que, a partir desse desenvolvimento, apareçam, por exemplo, tecnologias adequadas de equipamentos e que o desenvolvimento desse setor puxe um setor industrial que não tem sido favorecido. Não é completamente automático. Precisa colocar uns instrumentos aí, mas é normal. Assim como é normal que o Minha Casa Minha Vida, feito em novos parâmetros, naquele segundo eixo ou naquele segundo tempo que eu mencionei, é normal que a gente comece a pensar em desenvolvimento de novas soluções em termos de materiais, em termos de estruturas, em termos de métodos construtivos. Assim como é normal que, se o BNDES vai financiar a transição do transporte individual a combustão para o transporte coletivo eletrificado, parece razoável supor que daqui vão surgir turbinas, financiamento, aliás, um programa muito bem sucedido do BNDES, junto com o Ministério das Minas e Energia, ainda nos governos Lula e Dilma, que foi o programa de energia eólica, que é um programa muito bem sucedido, que o diga a governadora Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte, né? Então, eu não acho que esta industrialização que nós estamos defendendo aqui, Newton, ela demande muito protecionismo. Ela demanda fomento. Ela demanda promoção. Ela demanda, por exemplo, indo à pergunta do Tarcísio, ela demanda que nós sejamos capazes de mobilizar ferramentas do financiamento à ciência e tecnologia para promover algumas transformações. E o CNPq e a CAPES, evidentemente, poderiam ajudar nisso, assim como as próprias universidades. Não sei se vocês viram a entrevista do Gordon, um dos diretores do BNDES, no Estadão de ontem, em que ele defende dinheiro do BNDES a fundo perdido para a conectividade do sistema escolar e também o apoio às incubadoras das universidades, né? Então, vamos dizer, eu não acredito que no estágio atual a proteção seja o instrumento principal. O instrumento principal é um desenho de uma arquitetura de setores que vão resolver missões e, para resolver missões, vão ter apoios, sobretudo em termos de conhecimento, acesso à tecnologia, estímulos para atingirem determinadas metas. As casas no Brasil não são certificadas em termos ambientais. Elas deveriam ser. Nós temos um país quente. Gastar muita energia significa onerar as famílias. Viver no calor também, viver no frio também. Enfim, há uma série de coisas que podem ser feitas que obrigam ao desenvolvimento de tecnologias e do uso de tecnologias de uma forma muito mais intensa do que a proteção. Eu não sei se eu respondi a tudo, mas eu procurei fazer um apanhado e articular, tá bem? Muito obrigado, João. Bom, eu queria perguntar se o Luiz Paulo ainda quer fazer quer levantar ainda alguma questão? Ou se a Não, gente só acrescentar, Granado, acho que tem uma questão que eu mencionei muito de passagem, óbvio, na fala, mas que nessas tarefas é uma questão crítica, nessas tarefas do governo de construção e de colocar em marcha um projeto, né, ou um conjunto de projetos que compõem um projeto de desenvolvimento, que é comunicação. Comunicação é uma questão crítica, tá certo? Então, seja por conta das pequenas vitórias, seja por conta dos constrangimentos,
Então, eu só queria ressaltar esse tema, porque é um tema também extremamente importante. Bom, eu quero agradecer, então, muito ao Luiz Paulo, bastante também ao João Furtado. Eu acho que a atividade de hoje foi uma atividade forte e importante. A gente vai tentar fazer uma proposta de continuidade, né? Precisa montar um programa. A ideia é termos aí mais algumas atividades conectadas ao tema desenvolvimento. Então, eu acho que essa nossa atividade de hoje caminhou bastante nessa direção. Eu queria, portanto, agradecer muito a presença de todos que estiveram aqui presentes na sala. Queria, novamente, agradecer e parabenizar o Luiz Paulo e o João Furtado. Pessoal, muito boa noite e uma ótima semana para todos e todas. Boa noite para todos.